Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar então um pouquinho sobre eventos de processos trabalhistas no E-Social. Como a Juliane disse, né, a gente tem mensalmente, né, essa jornada jurídica, esse evento, a gente está acostumado aqui, mas é um bate-papo. A ideia é sempre trazer um tema para levantar os questionamentos, né, a gente bate em temas, traz atualizações, né, então alguns temas que a gente precisa pensar aí nas empresas e podem trazer perguntas, e o Givaldo está aqui para me auxiliar hoje. Vamos lá, então. Bom, o E-Social, né? Acho que as empresas já têm ciência, né? O E-Social foi criado para o envio das informações, né? A gente está trazendo o ponto específico aqui dos processos trabalhistas, né? Que começaram a ser transmitidos obrigatoriamente a partir de outubro de 2023. Então, para as empresas, né, empregadores do E-Social, pessoas jurídicas ou pessoa física também, então, no caso de empregador doméstico, eu tenho que lançar essas informações no E-Social, do recolhimento de tributo, a gente vai ver aqui as informações que têm que ser lançadas. Então, a partir de 2023, a gente já tem essa obrigatoriedade, tá? Então, as empresas devem prestar as seguintes informações no E-Social. Quais são os processos trabalhistas que transitaram em julgado, acordos judiciais homologados, processo com trânsito em julgado e cálculo já liquidado, ou acordo na Câmara de Conciliação, e tem um prazo para isso. Então, a partir de outubro se tornou obrigatório esse lançamento, e o prazo do lançamento é a partir da decisão com trânsito em julgado, como está ali, né, no primeiro item, mas até o 15º dia do mês seguinte. Então, a partir de outubro, então, novembro, eu já começo. Se eu tiver algum processo com trânsito em julgado, eu teria que ter lançado ele em dezembro, tá? Então, até o dia 15 de dezembro, essa informação tem que estar no E-Social, tá? Essa obrigação de apresentação chama DCTF Web, é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários, para os casos de confissão de dívidas relacionados a, então, previdenciário, né, o INSS, as contribuições sociais ou de terceiros e as contribuições homologatórias da Justiça do Trabalho. Nessa parte aqui que a gente entra. Sempre que a gente faz, né, tanto o acordo ou um pagamento realmente da reclamação trabalhista, ela gera essas contribuições. Por isso que eu tenho que informar a contribuição, a reclamação trabalhista, quando transitou, tanto um acordo ou um pagamento efetivo. Eu tenho que lançar, porque a Receita vai vir verificar esses pontos, a contribuição previdenciária, a contribuição social, o imposto de renda, se foi devidamente recolhido. Então, aqui a gente tem, coloquei mais simbólico esse slide, né? Olha, o processo trabalhista, né? Que todo mundo aqui sabe como começa, né? Então, gerou ali uma consulta, uma petição inicial chamada de reclamação trabalhista, a outra parte apresenta defesa, tem o julgamento, pode ter recurso, a execução no trânsito julgado da ação, ou seja, depois que eu tenho a decisão definitiva do processo trabalhista, inicia a fase de execução dos valores. Se o reclamante ali naquela inicial pediu hora extra, aviso prévio, adicional de insalubridade, independente do pedido, ele vai gerar um valor, né? Independente, eu posso até pedir 10 pedidos e o reclamante ganha só 5, ganha só 1, mas gera um valor. Quando eu gero esse valor, inicia-se a fase de execução desse cumprimento da sentença. Então, é nesse momento, quando transitou em julgado o mérito e iniciou o cálculo, que a gente precisa ter ali, no cálculo realmente do que vai ser pago, as informações. Então, eu preciso saber que, eu estou pagando, por exemplo, 10 mil de horas extras. Então, horas extras é salarial? Se é salarial, ele vai ter que ter uma contribuição previdenciária com base nisso. Aí eu tenho uma indenização por dano moral. Ele é salarial a base? No caso de dano moral, de indenização, não. Então, tudo que eu paguei no processo,
o que gerou, o que deveria ter gerado no contrato de contribuição previdenciária ou de imposto de renda, tá? É essa informação, é nesse momento que ele vai o envio para o E-Social, tá? Então, na verdade, o processo trabalhista, o juiz ou a Receita está entendendo que era algo que a empresa deveria ter pago, não pagou por algum motivo, né? Ou por entender que não devia o adicional de insalubridade, ou por fazer errado uma conta de horas extras, e agora na reclamação trabalhista ela vem regularizar a situação. Então ela paga todo o retroativo, né? Então a reclamação trabalhista ela pede a hora extra do momento da reclamação trabalhista para trás. Então a empresa perdeu nesse ponto. Então quando ela perde, ela fala assim: realmente eu vou ter que regularizar esses pagamentos que eu paguei errado. Então eu não vou regularizar só com o reclamante, eu vou ter que regularizar com a Receita também em relação à Previdência. Isso já tinha, tá? Isso não mudou nada. Eu já fazia esse pagamento na ação trabalhista, mas a Receita não tinha como fiscalizar esses valores que eram pagos. Então ela vem aqui, criou, né, o E-Social, de certa forma, ele já vem para unificar todos esses processos, mas eu tenho que lançar essas informações no E-Social para a Receita realmente verificar se está tudo em ordem, se os pagamentos foram feitos. Essa atribuição do E-Social e, de certa forma, a gente vem trazendo a tecnologia para vincular todos os sistemas, né? Então, a gente tem, em relação à reclamação trabalhista, ou a justiça mesmo do trabalho, né? Ela está digitalizada agora, então vem o E-Social para fiscalizar. Está tudo vinculado, né? Ela precisa fiscalizar. Então, o E-Social é esse pilar do sistema público, né? Que traz os documentos, escrituração digital SPED, né? Então, modernizar o cumprimento das obrigações. O que eu não consegui regularizar lá atrás, só regularizei por reclamação trabalhista. Agora eu tenho que informar quando da reclamação trabalhista, quando do efetivo pagamento, que é o trânsito em julgado do mérito. Eu não vou mais discutir lá se eu devo ou não devo, tá? Agora eu já faço o pagamento. Então, quando eu faço o pagamento, significa trânsito em julgado. E daí eu tenho que lançar aqui no E-Social. Então, a implementação do E-Social como um todo ocorreu de várias formas, em várias fases, né? Eventos, informações do empregador, tabelas de cargos e funções, tudo isso foi sendo lançado em algumas fases no E-Social. Eventos de admissão e demissão, acho que todas as empresas estão por dentro, né, aqui no RH, que esses eventos são lançados, acho que todas as empresas hoje já trabalham bem com o E-Social, daí se não tiver ninguém, se tiver alguém com alguma dúvida ainda pode levantar a mão, acho que o Givaldo consegue nos auxiliar nisso também. E a fase agora, a quarta fase que se encerrou lá em 2023 é da comunicação do acidente de trabalho. Ah, Marcela, mas se encerrou lá em 2023, por que a gente está falando disso agora, né? Que apesar de todas as fases já terem sido cumpridos, o E-Social já está rodando perfeitamente, agora que a gente está recebendo algumas multas por descumprimento do E-Social, ou seja, as empresas que deixaram de cumprir alguma fase, que não estão alimentando o E-Social por algum motivo, ou alimentam ele de forma errada, estão recebendo as multas, tá? Então, está começando agora as multas, então vamos retomar esse assunto para ver se a empresa fez certo, né? Se cumpriu todas as etapas. E esses eventos, então, aqui eu preciso do Givaldo, mas aqui só estou listado os eventos, então é 2500. Cada evento que lá no E-Social eu vou colocar a informação. Então, eu tenho ali exclusão de pessoas no processo trabalhista, evento criado para retorno desse imposto. Cada um vai ter um número, é isso, né, Givaldo? Isso, doutora Marcela. Na verdade, esses códigos, né, geralmente eles, para quem tem sistema, a gente acaba nem vendo, né, porque a maioria dos departamentos pessoais tem um sistema, né, que roda ali a folha de pagamento, e esses sistemas, ele também tem um módulo, né, que as empresas do sistema geralmente oferecem esse módulo ali para ativar, e aí quando você cadastra lá,
ele faz todo o envio desses eventos todo, e às vezes a pessoa acaba nem percebendo, só vê que aparece lá ó, os valores na DCTF, web, né, e aí gera as guias para a empresa fazer o recolhimento. Mas cada evento desse tem uma função, né? Ou seja, o S2500, então é um evento que cadastra, que dá início a tudo, ele cadastra o processo trabalhista, ou seja, a partir do momento em que sai a sentença, que o jurídico finaliza a parte dele, o departamento pessoal que não tem um sistema ali automatizado que faça essa transmissão, inicia dentro do portal do E-Social fazendo o cadastro do 2500 ali, informando que tem um processo trabalhista relativo a determinado colaborador. Né? E aí, para cada dado que ele vai colocando dentro do processo, né, dentro do E-Social, ele vai gerando um lotezinho de evento. Então, os dados do trabalhador é um tipo de evento, os dados do processo é outro tipo de evento. Aí, se precisar excluir por algum momento, ele vai para o S3500, é outro evento. Né? As informações tributárias já vai para o 5011 ali, já é outro nível de evento. E, por fim, tem os eventos de fechamento, quando a pessoa fecha todos os eventos, informou todas as informações, que clica em enviar, automaticamente o sistema gera ali o S12, o S5012 ou o S5501, que é quando finaliza ali o processo e já sai as guias para pagamento. Depois, no finalzinho, eu posso até, na dúvida aí, se o pessoal tiver com dúvida, a gente posso até mostrar como é que funcionaria dentro do próprio portal para quem tem a necessidade de fazer o processo manual. A gente vai conversar então um pouquinho sobre a parte do trabalhista, desses eventos, e o Givaldo vai complementando, tá? Então, dentro ali do processo trabalhista, né? Então, esse evento trata do registro das informações decorrentes do processo trabalhista, o que ocorreu ali na Justiça do Trabalho, tanto em acordo como em pagamento, tá? Então, são prestadas informações, a gente tem que lançar todas a gente, eu estou falando das empresas aqui, né? Tem que lançar todas essas informações ali no sistema. Então, a relação contratual, a base de cálculo para o FGTS, a contribuição previdenciária, que valor foi consolidado de cada verba que eu estou fazendo pagamento ali, se ela é remuneratória ou indenizatória. Lembra que eu comentei um pouquinho antes, né? Aí, se ela é remuneratória, se ela gera algum valor para recolher da Previdência, se ela é indenizatória, se ela não gera. Isso tem que vir delimitado na sentença. Não digo na sentença, mas na sentença de cálculo, né? Quando o juiz homologa o cálculo, eu tenho tudo isso detalhado. Essas informações que precisam constar, então, no E-Social. Então, quando a gente tem o trânsito em julgados, recebe do jurídico essa informação, olha, finalizou, foi feito o pagamento. Todas essas informações que estão nesses slides, então, eu vou ter que lançar no sistema. Eu vou ter que lançar no E-Social. Então, o CNPJ do empregador, ou o CPF, né, se for doméstico, o CPF do empregado, o número do processo, a ata, os dados do processo, a competência inicial, quando que esse empregado trabalhou e quando ele finalizou, né, qual foi esse período de discussão, essa repercussão do INSS, qual verba repercutiu o INSS, imposto de renda, FGTS, o seguro-desemprego, se foi uma dispensa imotivada, se foi uma justa causa, e a base de cálculo de cada um do período, né, do que ele ganhou, tá? Então, realmente, eu deixei de pagar a hora extra de 2023, lá de janeiro de 2023. Então, eu vou ter que colocar aqui a base de cálculo. Qual foi a base de cálculo para eu fazer o cálculo dessa hora extra de janeiro de 23? Então, é salário. A base de cálculo desse salário para calcular a contribuição previdenciária, para calcular o FGTS. Então, essas são todas as informações que a gente tem que inserir no sistema, tá? O prazo, então, como eu comentei... Doutora Marcela, pode falar? doutora Marcela, deixa eu só fazer um pequeno adendo assim. O que é onde o pessoal está errando muito? Por exemplo, às vezes no processo está tem o tempo, né? Ou seja, o processo iniciou-se lá, a pessoa trabalhou em 2021 até 2024, e aí o juiz considerou que tinha horas extras, por exemplo, num determinado tempo. E aquelas horas extras deu R$ 5.000. E aí tem departamento pessoal que vai lá e insere aqueles R$ 5.000 no mês do processo. Só que não é assim, tem que inserir mês a mês
de acordo com a planilha de cálculo que foi levantada e homologada pelo juiz. Tá? Então, volta e meia eu vejo alguém cometendo esse tipo de erro, em vez de colocar mês a mês, coloca só o que total ali e calcula, né, supostamente calcularia a verba corretamente ali para o INSS, o FGTS e tudo mais, só que no final das contas não conta, porque o que o E-Social quer é que seja inserido mês a mês dentro do sistema. Essa é uma informação que na prática é muito boa, né, João? Porque no cálculo em si, quando ele é homologado, eu tenho essas informações. É que ele dá mais trabalho, né, João? Isso. É Ele porque dá muito no mais trabalho modelo para ter que antigo a gente lançar fazia uma mês a guia mês. só, né? É. O pagamento em si saiu de uma guia só, né? Mas o Isso. lançamento, então, no E-Social é o mês a mês. Eu comentei agora, né? Janeiro de 2023. Então, eu comentei isso, que eu tenho que lançar, então, com a data janeiro de 2023. E o pagamento referente só a esse mês. Né? No mês seguinte, o que tiver, no mês seguinte, para lançar. Essa é uma informação importante, sim, porque daí, no dia a dia, né, vem um erro, o E-Social vai apontar esse erro e pode até multar, se esse lançamento for errado, né? Então, aqui a gente tem Justamente. do prazo também, então, outubro 23 tornou obrigatório, mas quando que é o prazo? Se, né, então, em janeiro encerrou a ação. Eu fiz o pagamento dela em janeiro, eu tenho até o dia 15 do mês seguinte, de fevereiro, para lançar essa informação. Antes do dia 15, tá, gente? Até o dia 15 significa que é não para deixar no dia 15, por favor. Lançar antes desse dia. Mas todas essas informações têm que ser inseridas nesse momento. Então, tem que ser lançado com esse evento S2500, independente do período abrangido, né? Eu tenho 15 dias, acordos ou pagamentos com trânsito em julgado ou com a decisão homologatória do cálculo, assim que fizer o pagamento. Quando normalmente a gente tem, quando homologa o cálculo, que eu sou intimada para fazer o pagamento. Ou se vier um acordo, que daí complica um pouco mais, né? Mas com um acordo eu tenho que discriminar nesse acordo o que realmente foi pago e lançar essas informações quando homologar o acordo. Então, no mesmo prazo, 15 dias do mês seguinte à homologação ali do acordo. Os contratos, então, que a gente tem o porquê lançar, né, nesse S2500, então, todos os contratos que tenham vínculo formalizado, sem alteração da data, ou com alteração na data de admissão, esses são pontos que eu tenho que lançar. Então, qualquer alteração que eu faça, admissão, demissão, reconhecimento de vínculo, se ele era autônomo, se era estagiário, esse trabalhador questionando algum tipo de verbas, com um vínculo já formalizado, né, anterior ao E-Social e que agora tem que ser incluído no E-Social, então antes não tinha, agora tem. Acho que essa fase a gente nem tem mais, né, porque já tem quase 5 anos do E-Social, acho que eu acredito que não vai ter nenhum trabalhador que tenha sido registrado antes que está recebendo agora. Responsabilização indireta, essa responsabilidade indireta é um pouquinho complicado, porque então nossos terceiros também estão prestando serviços também, tem uma responsabilidade ali que eu tenho que lançar, e contratos unificados, então, um contrato de trabalho que se encerrou lá atrás, ele prestou mais algum serviço e foi declarado unicidade no processo trabalhista, eu tenho que lançar essa informação também, pelo período. Então, daí, dependendo do tipo de contrato que se refere, vai ter um evento, um número, para lançar essa informação no E-Social. Esse evento que a gente está chamando é esse S2200, ou no caso do processo trabalhista, né, o primeiro lá em cima, esse S2500. Então, cada evento, cada informação que eu vou pôr, ela tem um número de registro. Eu acho que daí, eu não sei se, Givaldo, eu passaria essa informação para o contador e ele fornece, ou se o empregador ele tem essas informações também para buscar, e qual o evento correto para ser lançado. Na verdade, doutora, essas informações todas têm que ser interpretadas, né, pelo profissional do RH que faz a folha. Na verdade, não é nem contador, né? É a pessoa que faz a folha
que processa a folha ali do departamento pessoal mediante o que está escrito na sentença, né? Então, ela precisa interpretar esses códigos e lançar as informações de acordo com o que se pede, tá? Então, na sentença vai vir lá, né, o que foi deferido em favor do trabalhador, foi homologado, e aí o contador, no caso não é o contador, a pessoa do departamento pessoal responsável pela informação tem que traduzir, saber, né, que cada informação daquela vai em determinado evento desse que o E-Social exige, né? Então, é um pouquinho mais complicado, porque a pessoa precisa ter uma noção realmente do que está fazendo e traduzindo ali, né? Precisa ter A treinamento. gente pode falar. A gente tem Ah, aqui, nos próximos slides, a responsabilidade de quem é informar, né? De quem é isso. essa responsabilidade de informar? Mas quando eu tenho esse trânsito em julgado aqui, o jurídico, ele informa tudo, ele tem que colocar para a empresa o que foi deferido naquele processo. Então, vamos supor, o trabalhador teve o reconhecimento de vínculo. Então, ele tem que colocar reconhecimento de vínculo do trabalhador e o nome do trabalhador, então, os dados do trabalhador. Então, o que gerou desse reconhecimento de vínculo? Pagamento de 13º, pagamento de verbas rescisórias, pagamento de algum pedido ter sido diferido, vamos supor, as horas extras. O jurídico, quando você faz o pagamento da reclamação trabalhista, você vai ter aquelas informações. Tem que pegar essas informações dentro do E-Social e encaixar lá, trabalhador sem vínculo de emprego, ou trabalhador com vínculo, reconhecimento de vínculo. Cada um vai ter um número de evento. Acho que daí no E-Social ele abre essas possibilidades, tem que saber encaixar certinho ali no E-Social. É isso, Medival. Isso. Se a gente for fazer o processo manual, ele vai abrindo as telinhas e aí ele faz algumas perguntas chaves, né? Ele vai perguntar qual é a origem do processo, né? Se foi reconhecido o vínculo ou não, se é indenizatória ou se é trabalhista, né? Se é salarial. Então, à medida que você vai informando para ele vai te abrindo os novos campos que você vai informando ali as informações que estão lá na sentença. E tem que constar essas informações, né? O exemplo que a gente colocou aqui, ó. Caso o vínculo já tenha sido declarado no E-Social, a matrícula a ser informada deve ser a mesma anteriormente. Então, eu busco o mesmo empregado que ele já tenha sido matriculado ali no E-Social, né? Se a resposta não, ele não tenha sido, é um processo que gerou e me obrigou a fazer esse cadastro dele. Então, eu tenho que ir lá também e preencher isso no E-Social agora. Toda a informação tem que estar ali no E-Social. Eu tenho que trazer isso do processo para o E-Social. Então, em regra geral, o evento tem processamentos independentes, tá? Então, não interfere na rotina da folha, não é isso que vai gerar o pagamento, nem os registros errados, mas a decisão judicial determine a alteração de alguma informação, né? Ela pode, sim, ter que retificar algum evento, ter que alterar algum evento para corresponder ao que veio essa ordem judicial. Então, ela determina a retificação, por exemplo, da data de admissão do trabalhador. Então, isso tem que constar no E-Social, eu vou ter que fazer a retificação e lançar esse evento, por exemplo, aqui no nosso exemplo, o S2200. É uma retificação que veio de ordem judicial. Para as decisões, como eu comentei, então, a decisão é uma determinação judicial, uma sentença que determinou o pagamento, por exemplo, de horas extras. Então, essas horas extras, elas têm efeitos remuneratórios, que é esse tópico aqui. Então, ele gera, a hora extra é considerada, né, como efeito remuneratório, é considerada salário, então ela gera implicações previdenciárias. Então, ele muda as bases informadas, complementando, então também tem que alterar. Vou ter que recolher, provavelmente, uma diferença da GFIP, então vou ter que recolher essa diferença de horas extras que eu estou acertando aqui com o empregado, provavelmente gerou uma diferença previdenciária ali que tem que ser recolhida, então tem que ser retificada, lançada no E-Social para ser retificada. Tá? Então, a informação dessa base mensal e do cálculo, o que o Givaldo comentou, né? É mensalmente que isso tem que ser feito, né? E tem alguns procedimentos previstos na própria Receita para fazer essas alterações.
E os valores informados ali não devem ser somados na competência do desligamento. Isso que o Givaldo comentou, né? Então, não é o valor total, é o mês a mês que tem que ser lançado conforme a orientação da própria Receita. Tributos, então, também decorrentes da reclamação trabalhista, também devem ser lançados. Os valores referentes ao imposto de renda, pessoa física, e as contribuições previdenciárias, inclusive a contribuição de terceiros, tá? Elas também são lançadas referentes ali àquele empregado, aquela porcentagem, né, que gerou a dele. Então, incidente sobre a base de cálculo constante nas decisões condenatórias e homologatórias do acordo, tá? Então, também tem, na própria conciliação, deve ser informado no evento que foi lançado, o que gerou, né? Também estão sempre no mesmo prazo, tá? De 15 dias do mês subsequente ao pagamento, tá? Da decisão ou do acordo. É um requisito, esse pré-requisito, o envio desse evento, tá? E não deve ser enviado se não houver contribuição. Então, eu preciso entender de cada tópico se teve, se gerou a necessidade de uma complementação da Previdência, se gerou uma necessidade de complementação da contribuição, antes de fazer esse lançamento, tá? A gente colocou aqui uma observação que no caso de se houver, né, depósito judicial ou garantia do processo desses tributos, não é necessário o envio desse evento, pois o recolhimento é mediante ordem judicial. Na própria ordem judicial, já vai ter esse valor saindo do depósito, né, da garantia do juízo, que estava depositado em juízo, ele já vai fazer o pagamento. Se fizer o lançamento aqui no E-Social, ele vai gerar novamente a guia. Então, tomar cuidado com isso também. Como é feito o pagamento? Se eu estou fazendo o pagamento ou se eu estou liberando ele ali do processo. Essas são as informações, né, que precisam constar, que a gente tem que levantar. Então, quando vier a reclamação, o trânsito em julgado da reclamação, tá? O código da receita, o relativo ao imposto de renda, o período existente que foi discutido ali no processo para ser lançado. Aqui só o artigo ali dessa instrução da Receita que a gente comentou, que são adotadas as competências do mês a mês, tá? Que foi prestado. Então, mesmo que eu faça o cálculo lá de 2023, 2024, eu tenho que fazer a competência mês a mês e o período específico para fazer o lançamento. Aqui é o lançamento inicial da reclamação trabalhista, não sei se o Givaldo quer comentar. Esse é o print ali do sistema, mas é o inicial ainda, né, Givaldo? Acho que esse todo mundo está fazendo. Esse daí é o inicial. Quando começa, aí faz esse cadastrozinho. Essa é a DCTF Web da reclamatória, então ela é gerada e transmitida diretamente a partir do E-Social. Então, quando você faz esse lançamento, gera. E ali eu vou estar confessando, é difícil eu falar essa palavra, né? Eu estou confessando, eu estou regularizando, mas tudo bem. Estou confessando os débitos ali previdenciários a serem pagos, tá? Então, é nesse momento que quando eu lanço no social, eu gero as contribuições previdenciárias, o imposto de renda que eu tenho que recolher para adequar. E após a sua transmissão, o contribuinte tem que acessar o ECAC para emitir a DARF para fazer o recolhimento. E que é como eu vou fazer o pagamento para regularizar o que eu estou em atraso, né? E daí, ó, o pedido de apuração, então, o mês em que foi proferida a decisão foi homologado, nos casos de processo, né? Ou ao mês que foi formalizado o ajuste perante ou a conciliação ou no próprio processo. E eu faço a declaração, não sei se está muito claro nessa parte aqui, mas eu tenho que preencher. Lançando ali, ela faz o cálculo automaticamente para fazer o recolhimento da guia, quando for gerar a guia. Aqui já um modelo dessa arrecadação ali
Só um exemplo, né, aqui para a gente colocar do que está sendo recolhido do mês a mês. Isso. Nessa guia anterior, doutora Marcela, só para eu dar uma pequena explanação, pessoal. É muito comum, se a pessoa não tiver muita experiência, e aí quando lançar umas verbas da reclamação trabalhista, vai gerar uma guia, e essa guia ela vai ser muito parecida com essa que a doutora Marcela está mostrando aí, e ela vai ter juros e multa. Por quê? Porque nunca a pessoa que está fazendo a reclamação trabalhista vai, né, ser de um mês de trabalho. Geralmente é um período grande, e como a gente vai informar lá no processo, na DCTF, todos os meses, de acordo com suas verbas, então ele calcula com juros e multa retroativa todos os meses do início do processo. Então é bem comum a pessoa fazer isso e aí fica estranhando, a guia está errada, porque está com juros e multas, sendo que eu estou colocando dentro do prazo que o juiz falou. E não é. Quando a gente calculava na mão, né, no passado, a gente não tinha esse problema, porque a gente tinha lá, vou arrecadar R$ 900 por INSS. Então a gente ia lá, fazia aquela GPS avulsa de R$ 900, estava tudo certo. X para o FGTS. Então a gente ia lá, lançava na CFIP, através da GFIP gerava a guia, no imposto de renda idem. Mas quando a gente lança no E-Social, ou seja, dentro da DCTF Web, que vai para fazer os cálculos via E-Social, ele já vem com juros e multa. Então vocês não espantem, que de fato vem com juros e multa. E na hora que você inscreve, automaticamente, se a empresa depender de certidão negativa, ela já fica sem certidão negativa até recolher o débito, mesmo que você só vai recolher quando fechar a DCTF Web, mas a empresa automaticamente já fica negativada, porque a Receita Federal entende que isso é um débito do passado, devia ter sido pago lá no passado. É um negócio bem chato, mas eu vejo assim, um dia desse tinha uma empresa que eu atendo, ela estava desesperada porque estava sem certidão, e aí quando a gente foi ver, foi porque a menina do DP tinha informado um processo dentro do E-Social. Tá? Então, esse é um detalhezinho que vocês podem se deparar aí no dia a dia. E até por isso, então, que ele pede, que a Receita pede para ser mês a mês, né? Porque dela vai calcular ali os juros da atualização. E isso vai calcular juros e multa. E às vezes tem aqueles casos, né, que a senhora sabe bem mais do que eu, que o juiz dá um prazo, né? Ele diz, ó, você tem que apresentar até X dias, né? Então, digamos que a empresa foi condenada ali no comecinho do mês e o juiz quer que resolva até o dia 10, né? Dentro daquele próprio mês. Ou seja, isso você só vai informar isso no mês que vem. Então, para atender o juiz, você tem que informar antes, fazer o cálculo, recolher a guia, né? E só vai fechar a DCTF Web no mês seguinte. Então, vai ficar dentro da empresa lá um monte de pendência que só vai sair quando realmente você fechar a DCTF Web para poder lá fazer a baixa do pagamento. E normalmente, até quando a gente faz parcelamento, acho que tem um exemplo aqui também, a gente vai falar disso nas perguntas finais. Quando a gente faz o pagamento parcelado do valor que foi deferido, por mais que o juiz coloque no acordo, a ter finalizado o acordo, você tem 30 dias para comprovar o pagamento das contribuições previdenciárias. O que o juiz está falando? Que eu posso comprovar depois de 30 dias. Não é que eu posso pagar depois de 30 dias, que é o que normalmente acontece. A maioria das empresas deixa lá para termina o acordo para 30 dias depois pagar o INSS. Não é isso, porque o ideal, a forma correta, seria a cada parcela eu já recolher o valor do INSS ou da contribuição previdenciária, terceiros, que seja daquele valor. Então, mesmo que eu pague parcelado, certo? Eu recolher o INSS parcelado de cada uma também. Tem problema eu pagar lá no final? Por processo trabalhista, não. Eu só tenho que comprovar depois de 30 dias. Mas se eu deixar para o final, vai acontecer isso, juros e atualização mês a mês. E a certidão que fica dando como negativa. Aqui também dentro do sistema, né, onde está o lançamento ali do processo trabalhista aí para gerar a guia, né? E daí é o comentário, né, que gerou toda essa discussão nova. Então, realmente, se a empresa perdeu o prazo para fazer o lançamento no social, se gera multa? Sim, gera multa e elas estão chegando. Então, a multa tem a não observância do envio dessas informações. Então, multas administrativas.
a princípio, pelo não cumprimento, né, da legislação que determina o envio das informações pela trabalhista, em média ali R$ 600 por empregado, mas depende de muito do que eu estou lançando ali no e-social. A previdenciária, a lei previdenciária também prevê uma multa pela falta de informação, ali fala até 265 mil, mas a gente está colocando aqui um valor máximo, claro. A lei do FGTS também tem uma previsão de multa por não lançar as informações no e-social. Então, a do FGTS acho que é a mais comum, né? Sempre que eu vou fazer o pagamento ali, ele já gera automaticamente juros de atualização. Então, se eu pago atrasado, ele já gera ali também juros de atualização e a multa. E a própria legislação fiscal. Então, eu deixar de lançar essas informações no e-social pode levar à aplicação dessas 4 multas aqui no nosso exemplo. São multas administrativas, nos 4 casos, por atraso de envio das informações. Não é o não pagamento, né? É só o envio das informações que pode gerar essa multa. Então, para se adequar ao e-social, lembrando que ele já vem desde 2023, já acabaram seus eventos, então já está totalmente concluído em 22. Então, é adequar os profissionais do RH, fazer treinamentos, orientar, né, essas informações que elas têm que ser lançadas, fazer um controle efetivo ali das reclamações trabalhistas e do pagamento. Então, essa cabe ao empregador, cabe à própria empresa fazer esse controle, tá? E lançar as informações no e-social. A gente colocou aqui esse tópico que tem até no manual do próprio e-social essas informações, né? Então, quem é o responsável pelo envio aqui do processo trabalhista no e-social? É o jurídico? É o contador? A gente tem que lembrar que é a própria empresa. E quem acessa o e-social, tem ali o login e a senha, é algum funcionário ali da própria empresa, em nome da empresa. Então, essas informações, elas podem sair do jurídico, né, esse resumo do processo, e realmente tem que ter essa orientação saindo do jurídico que foi decidido ali na condenação, mas a informação ela tem que ser enviada pelo empregador. E não foi enviada, é o empregador que vai ser responsável, tá? Então, histórico de ações trabalhistas, não tenho que enviar os históricos, se ele já foi antes de 2023, né? Aqui seria a partir de 2023 lançar. Quando tem reconhecimento de vínculo ou admissão retroativa, eu tenho que fazer essa adequação. Tem aquele evento que a gente comentou ali, S2200, que é para regularizar, para alterar aquele vínculo, né, com uma ordem judicial. Então, e lembrando que quando eu faço a contratação de um empregado, né, eu faço o lançamento no e-social antes mesmo dele iniciar. Não dá para ter muito tempo antes, tá? A gente fala assim, a gente reúne todas as informações e faz o lançamento no e-social, aqui no exemplo, né, no dia 9, dia 10 ele começa a trabalhar. O lançamento no e-social teria que ser um dia antes dele começar, tá? Quando vem com ordem judicial de alteração, pode ter essa alteração no cadastro, informando a nata de que foi reconhecido no processo trabalhista, mas aí eu mudo o registro. Então, olha, lá em cima que a gente estava comentando que era S2200, se ela vem de ordem judicial, vai ser S2500, que é uma determinação judicial. Por que eu falei de não lançar muito antes da contratação do empregado, né? Eu posso não lançar e eu perder o tempo, ou eu lançar em atraso, ou isso, o empregado lançar porque eu prometi a vaga e realmente ele não foi efetivado. Então, não tenho como lançar no e-social antes de realmente ele ser efetivado. Nesse caso aqui do exemplo, o juiz deu uma indenização referente a dano moral, lógico, gente, não é um valor muito alto, mas porque ele tinha a expectativa da vaga. A vaga ele assumia a vaga, desse candidato. Ele realmente foi aprovado, foi lançado no e-social, mas ele nunca
começou a efetiva prestação do serviço. Isso pode gerar, sim, um dano moral na Justiça do Trabalho, e ali no E-Social vou ter que lançar essa informação também. Parcelamento do 916, que é o que normalmente a gente utiliza ali na Justiça do Trabalho, é um parcelamento previsto no CPC, que, então, não necessita necessariamente da concordância do reclamante, tá? Quando é acordo, e eu tenho a concordância do reclamante, eu posso fazer em quantas parcelas a gente acordar, né? O que as partes acordarem. Aqui no 916, eu já tenho uma previsão no Código de Processo Civil, uma forma de pagamento, de atualização de juros e de número de parcelas. Então, essas informações, se o pagamento do processo foi feito parcelada, ela também tem que ser lançada no E-Social, com a base de cálculo mensal, como a gente comentou, mas independente do pagamento, e sim conforme foi lançado ali do próprio artigo, tá? Então, os valores são quitados mediante o depósito desse evento. O empregador deve prestar as informações relativas aos acordos, sim, é o que a gente comentou, né? Ou acordo no momento em que foi homologado esse acordo, dentro ali do prazo, mas quando homologado, 15 dias do mês subsequente, né? É isso, gente, aqui da nossa parte. O Givaldo, ele vai complementar, né, mostrando aqui um pouquinho do sistema. Givaldo, não sei se alguém tem alguma dúvida, se eu quer que volte algum slide. É isso aí, doutora Marcela. Quem tiver dúvida, pode colocar aí, pessoal, no chat. Eu já vi que tem até uma pergunta ali, mas a Juliane depois vai fazer aí o direcionamento. Eu vou fazer uma breve explanação para vocês, só a nível de sistema, tá? Uma das situações que eu vejo muito, né, como contador que fica externo, que eu presto serviço para algumas empresas, eu vejo muito dentro das empresas, não só em relação aos processos trabalhistas, mas tem até outras situações também, né? Como a gente hoje na social, a gente tem outras obrigações, como as informações de segurança e saúde do trabalhador. E aí fica lá aquela discussão, quem é que entrega, quem é que não entrega. Né? Claro, a responsabilidade, como a doutora Marcela falou, é da empresa, a empresa ela é a responsável, né, em toda situação, independente de quem vai ser a pessoa, se vai ser o departamento jurídico, se vai ser o departamento pessoal, a contabilidade ou até mesmo o diretor, né, alguém tem que fazer essa entrega lá, né, e isso tem que ser, digamos assim, dentro da empresa definido e feito tomadas as devidas providências em relação a treinamento, capacitação e até mesmo a questão da irresponsabilidade, né? A lei dentro do plano interno. Mas, como eu até pincelei lá no meio da apresentação da doutora Marcela, e vai existir duas situações. A gente tem a situação de, para quem tem sistemas, ou seja, quem tem um sistema de departamento pessoal, seja interno ou externo, que rodem essas rotinas, que tenham o módulo, né, tanto de SST quanto de processo trabalhista habilitado, porque as empresas de software, aproveitando para ganhar dinheiro, disponibilizaram esses módulos e aí elas estão vendendo, né? Ou seja, não vai querer disponibilizar o módulo de graça lá, e aí acaba a empresa contratar ou não o módulo. Tem empresas que têm um número grande de funcionários, um número grande de processos, e aí vale a pena ter esse módulo lá dentro. Tem empresas que terceirizam o departamento pessoal, né? Ou seja, uma contabilidade externa ou uma empresa que faz folha de pagamento faz isso, e essa empresa consegue ter esse módulo lá ativado através de um pequeno custo, ou até mesmo ali dentro do custo do serviço que ela está prestando. Mas tem a realidade das empresas pequenas, né? Que é aquela empresa que às vezes tem poucos funcionários, e aí tem uma pessoa ali que faz a folha de pagamento, que sabe rodar a folha, faz a folha de pagamento, um pequeno DP ali que acaba sendo o famoso brombil dentro da empresa, fazendo tudo ali, né? Na parte de recrutamento, seleção, folha de pagamento, aquela coisa toda. Então, isso, muitas vezes você pode se deparar com essa situação e tem que buscar realmente a qualificação, tem que buscar um treinamento para poder fazer isso. Agora, existe também aquelas empresas que é raro acontecer, né? É raro acontecer um processo trabalhista, e acontece uma vez na vida, outra na morte, e às vezes a pessoa é surpreendida, né? Então, hoje em dia tem muito material disponível aí na internet que ajuda, né? O próprio manual da E-Social também vai ajudar, mas para quem nunca viu a carinha
Eu vou aqui compartilhar a minha tela com vocês. Eu não posso compartilhar dados de processo, mas vou compartilhar no meu próprio nome aqui na minha empresa, só para vocês verem como é que é. E aí vocês podem, quando vocês acessarem o sistema lá da Receita Federal, vocês podem, por curiosidade, dar uma olhadinha e buscar algum material de apoio, estudando devagarinho ali. E claro, tendo alguma dúvida, né, que vocês vão colocando aqui alguma pergunta que a gente tenta responder. Mas deixa eu aqui compartilhar minha tela. Deixa eu só ver como é que eu faço aqui para compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acredito que todos consigam ver minha tela aí, né? Já conseguem ver? Estamos sim, Givaldo. Pronto, você está conseguindo ver, né, Juliana? Então, quando a gente acessa aqui o E-Social, tá? Que eu estou acessando com o meu nome aqui, eu vou trocar aqui o perfil só para minha empresa aqui, porque na pessoa física ele não tem os mesmos recursos. Então, quando a gente acessa o portal do E-Social, né, digamos que você tenha lá uma sentença, e aí você precisa fazer o cadastramento. Então, a gente tem aqui a parte geral, né, a parte que é de órgão público, que não é para a gente, é para os auditores. A gente tem a parte aqui de segurança e saúde do trabalhador, que geralmente está ou com alguma clínica ou com o pessoal de segurança do trabalho, quando a empresa tem, e tem a parte de processo trabalhista, né, que vai estar aí praticamente dentro do departamento pessoal. Então, quando a gente chega num processo trabalhista, então, digamos que a gente acessa aqui o módulo e ele já traz um aviso para nós, né? Vocês estejam, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas eu vou tentar ampliar aqui um pouquinho. Então, aqui ele já diz, ó, que esse não é um ambiente de teste, né? E os eventos informados nesse módulo produzem efeitos jurídicos e afeta outros sistemas oficiais do governo. Para a realização do teste, né, utiliza o ambiente de produção restrita. Então, vocês têm essa opção de acessar aqui, tá? E vir aqui dentro desse ambiente de produção restrita e ficar brincando lá. Mas a gente vai aqui para o sistema real mesmo, ou seja, no sistema, a gente não vai cadastrar, mas vamos aqui no sistema real para a gente poder ver como é que ele funciona. Então, quando você tem aqui os dados do empregador, que é escrito na hora que você se inscreve no E-Social, ou seja, na hora que você admitir um funcionário, fizer qualquer coisa ali, lá em 2014, quando começou com isso, né, já vem lá todas as fases do E-Social, então hoje em dia acho que está todo mundo inscrito, a não ser que seja uma empresa nova que esteja abrindo. Mas os dados do empregador já vai estar lá dentro, e aí você precisa, tem lá a necessidade de cadastrar um processo trabalhista. Então, quando você colocar aqui o CPF do trabalhador, por exemplo, se o trabalhador já estava admitido dentro do processo tudo direitinho, quando você coloca, ele já vai puxar aqui os dados do trabalhador. Tá? E aí ele puxa aqui os dados, vai vir aqui todo o vínculo trabalhista dele, né, com as condições do contrato, já vai vir tudo certinho. Se não vier, você cadastra, ele viu que tem a opção, que é basicamente só para aqueles casos do trabalhador que não tinha vínculo reconhecido. E aí é um reconhecimento. Então, se ele não tiver um vínculo reconhecido, você faz no cadastro. Que seria aqui nessa telinha aqui anterior. Então, deixa eu só colocar aqui. Então, se já tem, você vai pesquisar. Caso não tenha, caso o trabalhador não esteja cadastrado, clique aqui para alterar o registro, né? Para registrar o processo. Então, se for um trabalhador que esteja reconhecer o vínculo, você vai por aqui. Mas se for um trabalhador que já esteja dentro da folha de pagamento, então você consegue carregar aqui. E aí você vem aqui para cá e vai registrar, né? Ele vai aparecer aqui a opção de você registrar o processo trabalhista. E aí, quando você começa a fazer o registro, é só você colocar. Né? Aí você vai pegar lá a sentença, né, que o jurídico te mandou, que o advogado te mandou, e vai perguntar, é um processo trabalhista ou é uma demanda da CCP? Ou seja, foi um acordo, foi homologado em uma Câmara de homologação, né, de um acordo amistoso, né, extrajudicial. Só que esses acordos são posteriormente homologado pela justiça, né? Mas existe, né, as câmaras de compensação e acordo. Então, se for o CCP, você, ou da Ninter, você vem por aqui, se for processo, você vai por aqui. E aí você vai inserindo as informações que o processo pede, aquilo que eu estava falando. Então, você tem que ter uma habilidade mínima de ler a sentença ali e ir colocando data da sentença, vara, o município, o identificador que vai ter lá na sentença. Aí ele pergunta se você deseja enviar múltiplos, né? Deseja enviar o mesmo processo em múltiplos eventos do 2500, ou seja, quando ele tem mais de uma pessoa
atrelada no processo, então você marca essa opção aqui. E se for de terceiro, ou seja, se for uma responsabilidade indireta, né, a pessoa que foi condenada indiretamente, você marca aqui. Então, toda vez que você marca uma flag dessa, ele vai te dando as informações para preencher. Tá? E aqui, ele chega aqui embaixo e tem aqui, você pode colocar alguma observação e vai ter aqui a questão do continuar. Aqui ele não vai deixar continuar, aqui para continuar a gente teria que colocar aqui os dados. Só que como é um ambiente de teste, a gente não pode colocar dados. Por quê? Já fica registrado como se eu tivesse aqui um processo para essa empresa aqui, que é a minha empresa. Então, eu fiz aqui em print, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu só parar essa apresentação aqui e compartilhar rapidinho a outra, porque vamos lá. Vocês conseguem voltar a enxergar de novo, né? A tela aí, tá certinho, Juliane? Pronto, aí a gente tá na mesma tela que eu estava, tá na mesma tela, só que aqui eu peguei um processo trabalhista verdadeiro, né? Então a gente faz aquela primeira parte do cadastro, de puxar o cadastro do profissional, tá? Vai lá em processo trabalhista, ele carrega aqui os dados, e aí a gente, uma vez que a gente clicou aqui em registrar o processo trabalhista, colocou aquelas informações do processo, automaticamente ele vai puxando as informações, né? Então ele vai pedir ó, a identificação do trabalhador, da nascimento, ele vai puxando e a gente vai colocando. É processo judicial? Sim. Então coloca o número do processo, vara, tal. Né? E aí cada evento que a gente conclui, ele vai gerando já um identificador e um recibo, tá? Então por isso que a gente não pode ficar brincando no sistema real, só se for no sistema de simulação. E dentro de um processo, esse processo aqui, por exemplo, foi um processo de uma pessoa que foi um processo relativamente simples, era só reconhecimento de horas extras de um determinado período. Então, a gente, né, tinha lá, né, trabalhador com vínculo formalizado, sem alterações na data de desligamento, né, e de admissão. Então, aqui tem de 1 a 10, se não me engano. E aí a gente escolhe qual é né, o tipo do contrato. Então, nesse caso aqui era um contrato formal. Tá? E aí ele traz a matrícula do empregado, a data de admissão, e aqui ele faz essas perguntas. Nessas perguntas aqui que a gente vai marcando, ele vai dizendo se a gente tem mais ou menos item a preencher. Então, ele pergunta se foi reintegrado, se houve reconhecimento, né, da categoria de emprego, se houve um reconhecimento da natureza da atividade diferente, ou seja, se tiver alguma coisa diferente aqui, a gente retifica nessa hora. Se não, é tudo não, e aí a gente vai para a próxima tela. Quando chega na próxima tela, ele vai trazer os dados, né, de quem vai pagar, seja o empregador ou se for a pessoa, o responsável indireto, o início do processo e o fim do processo. Tá? Então, o detalhe aqui é o seguinte: quando eu coloco aqui, o processo se iniciou no dia 2 do mês 2 de 2021 e se encerrou no 7 de 2022, automaticamente o sistema vai abrir todos os meses para eu colocar as bases mês a mês. Tá? E aí, dependendo do processo, se for um processo que tenha 10 anos, tem lá 120 meses para você preencher de base. E aí, só essa parte cadastral, o resto é só informar as bases que foi feito de acordo com a sentença. Então, ele abre ali, ó, no mês 1 aqui, nesse caso aqui, o juiz mandou fazer um pagamento de R$ 244,62 por mês trabalhado, digamos assim. Cada mês tem o seu valor, mas nesse caso aqui foram todos os meses iguais, só de horas extras, né? E aí a gente vai lançando as bases aqui. Só que era incidente apenas para contribuição previdenciária sobre a remuneração. Ele não incidia para 13º, a sentença não foi dado para 13º, e também não incidia para imposto de renda, porque o trabalhador tinha um salário pequeno, mas se for, né, um salário grande, aí vai incidir. E aí a gente vai preenchendo o valor mês a mês, tá? Se a pessoa tiver alguma coisa ali especial, né? Tiver um período de carência de aposentadoria ou alguma carência, tipo, estava em período de instabilidade, licença maternidade, você marca aqui embaixo, e aí vai gerar outros eventos, tá? E no final, aqui é a última telinha do processo, no final ele vai gerar, dentro da DCTF Web, quando você terminar de preencher ali todos os meses, ele vai gerar para você aquela guia lá, que a doutora Marcela mostrou lá na apresentação. Tá? Então, assim, eu não consigo trazer para você, porque o legal seria a pessoa ficar simulando aqui um
processo, ou mostrar um que já foi feito, só que a gente não pode estar expondo os dados dos terceiros, né? Porque a gente sabe que hoje existe muita proteção, né? E também não é ético. Mas é só para vocês terem uma noção. E como a gente tem, de fato, a questão hoje do ambiente de produção, eu ainda não testei, porque ele só vive fora do ar. Mas aí vocês podem depois acessar o sistema, e quem tiver dúvida e curiosidade, e tentar acessar, porque às vezes ele está no ar, e aí você consegue fazer, assessorar lá e ficar brincando lá com a questão de como fazer, né? Quando a gente tenta aqui, ó, geralmente ele dá erro, porque não é toda hora que tá. Mas aqui ele, por incrível que pareça, ele aqui agora tá, acho que ele está funcionando. Então você consegue acessar por aqui e ficar tentando simular lá alguns processos, como seria até por questão de aprender. Tá? Então ele diz que não é seguro, ele diz um monte de coisa, aí muitas vezes tem que pedir autorização ao TI da empresa. Então por isso que não é uma coisa tão, digamos assim, fácil da gente ver num período de tempo tão curto. Juliana, eu não sei se eu consegui passar para o pessoal aí mais ou menos uma ideia, né, de como a coisa é séria, né? Estou aberto aqui a responder questionamentos, perguntas que o pessoal tem aí. Tá certo, Givaldo. Muito obrigada. Acho que deu para trazer um contexto. Obviamente, que se depois surgir, né, algum detalhamento, também a Sobor fica à disposição e qualquer coisa faz essa ponte aí contigo, Givaldo. Da mesma forma com a doutora Marcela, qualquer dúvida também fazemos essa ponte. Nós temos uma pergunta aqui no chat. Bom, pessoal, quem tiver também mais questões, dúvidas, precisar de esclarecimento, pode inserir lá no chat ou pode abrir o áudio aqui, acionar por aqui também. E, bom, a Gisele tem uma pergunta, a Gisele da Concap, em relação ao envio dos agentes nocivos, está havendo fiscalizações ou multas em relação ao não envio deste evento? Na verdade, Gil, eu vou responder isso daí. O que é que acontece? Isso aí é da saúde e segurança do trabalhador, né? O módulo de segurança e saúde do trabalhador está ativo, né? Mas o que é que eu estou vendo é o seguinte, não está sendo, não é aquele negócio que não pegou, né? É exigido, claro que em grandes empresas, né? Empresas que têm muito risco, aquela coisa toda, deve estar havendo fiscalização. Dentro das empresas que eu atendo, que eu dou assessoria, a gente não teve fiscalização desde a pandemia. É um risco, porque pode acontecer a qualquer momento, vir uma fiscalização. A gente tem orientado as empresas a estar fazendo, né, as ASO, fazendo o PPRA, todo o planejamento da empresa, de acordo com o que pede a lei, e está informando, né, ali as empresas de segurança e saúde do trabalhador, né, através do seu departamento de uma clínica ali, renovar os ASOs e também está fazendo a questão do PPRA e informando no E-Social para evitar problemas futuros. Mas, por enquanto, não está tendo fiscalização e não está sendo cobrado multas. Deixa eu até complementar, Juliane. Realmente eu também não vi nenhuma multa em relação à saúde e segurança do trabalho, tá? Do evento no E-Social, de lançar essa informação. Mas, Gisele, agora com a alteração da NR1, que postergou, né, provavelmente para o ano que vem, provavelmente eles possam vir querer bater as informações. Porque o que o E-Social, qual que é a ideia central do E-Social? Ter todas as informações ali no sistema. Então, vai bater a receita, vai bater o E-Social ali com as informações trabalhistas, com a informação da saúde e segurança do trabalho. Provavelmente, quando um auditor quiser, por exemplo, fiscalizar a NR1, ele pode simplesmente entrar pelo E-Social e pegar as informações. Agora, não tem mais a necessidade de ir para fiscalizar em relação ao descumprimento de alguma norma, ele não tem necessariamente. Antigamente era assim, né? Ele ia até a empresa, solicitava os documentos, agora ele consegue só pedir o acesso do E-Social. Então vai estar tudo lá. Então, pode ser que esse cruzamento, realmente isso, esse cruzamento de dados. Então, pode ser que isso volte um pouquinho mais à tona para o ano que vem, quando vai começar as multas em relação à NR1. Ao descumprimento. Então, não seria em relação ao descumprimento
não envio de informações no e-social, mas descumprimento da NR1 ela vai pegar por aí, nesse cruzamento de informações. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a advogada. No caso, processos antigos, bem antigos, que ainda está aí correndo, né, judicialmente. Quando sair, no caso, a sentença, no caso, vai entrar dentro desse programa aí, no caso do E-Social e da DCTF Web, ou só processos que foram, no caso, lançados na Justiça, a partir de quando foi surgido esse novo processo do E-Social? Entenderam? Entendi, né? O processo ele é bem anterior ao próprio E-Social, vamos supor. Isso. Estou discutindo um processo de 1998 e na trabalhista ele ainda não encerrou. Ainda não encerrou. Se sair o resultado, entra também nesse... Teoricamente entra, porque é nesse momento que você vai fazer o pagamento. Então, não é pela data do processo, já é mesmo pelo resultado. Sim, Ana. Inclusive, lá no E-Social, quando você vai lá, ele tem, né, aquela opção justamente para você cadastrar, né, um trabalhador que não fazia parte ainda do E-Social. Tá? Então, aquela ali tanto serve para reconhecimento de vínculo, porque existem pessoas que não está registrada, trabalhador informal, vamos dizer assim, e aí existe essa possibilidade, né, de o juiz mandar reconhecer o vínculo, ou de pessoas que era funcionário, entraram e saíram da empresa anteriormente ao E-Social. Então, o cara trabalhou lá de 2010 a 2014, por exemplo, saiu, colocou na justiça e está rolando o processo, né? A gente sabe que existe processo que pode durar esse tempo todo. E aí, saiu agora a sentença. Então, a gente vai lá e vai marcar que é um trabalhador, né, com vínculo anterior ao processo do E-Social, fazer o cadastro dele, informar as verbas para poder calcular as guias para poder a empresa recolher. Certo. Obrigada. Imagina. Ok. Bom, temos aqui só um complemento da Gisele, agradecendo, doutora Marcela, Givaldo, informando, né, sobre o bate-papo hoje ter sido bastante enriquecedor. Pessoal, ainda temos alguns minutos, mais alguma pergunta, algum esclarecimento? Hoje trouxemos a participação especial do Givaldo, com essa questão da prática, então, bastante complexo, a gente sabe, tem muita informação, mas para todos que quiserem aproveitar aqui a vinda do Givaldo. Todo mundo sem dúvida. Ou todo mundo pensativo. O mais importante, Juliana, é aquele negócio que tanto eu como a doutora Marcela falou, é realmente assim, a pessoa ficar antenado, né, a essas questões e ter a pessoa que tem, né, o start para fazer essa entrega, porque de fato, na prática, no dia a dia, a gente vê que ou o pessoal que não tem entregado, não tem como, porque hoje em dia tem que entregar de todo jeito, porque senão não tem como gerar a guia. O que tem acontecido realmente é os erros na hora de preencher, e o erro mais comum é a pessoa não colocar todos os meses, todo o período que está abrangido o processo. Ou seja, ela abre ali o cadastro e coloca como sendo o mês da sentença. O processo foi do mês de abril de 2024, vai lá colocar aquele total que o juiz mandou pagar, aí gera guia sem juros e multa, e a empresa acha que fez certo, e depois, né, vem o E-Social dizendo, não, esse seu processo é um processo lá de 2020 até 2024, e tem todas as multas de juros para pagar para trás. Então, esse aí, eu já peguei assim, uma meia dúzia de casos desses nos últimos meses aí. Ótimo, Givaldo. Tem vários alertas, né, Givaldo? Foi ótima a sua participação aqui, trazendo esses lembretes, essas orientações, né, as recomendações aqui para o pessoal. Daniel apareceu aqui, não sei se o Daniel tem alguma... Tudo bem, Daniel? Alguma consideração? Ô, Juliane, boa tarde a todos. Boa tarde. Tá, Daniel? Não só agradecer mesmo, tá, Juliane? Agradecer a todo o pessoal aí, né, Givaldo, Marcela, todo o pessoal da organização também, um assunto muito importante para dentro da nossa rede, para dentro do nosso associado, foi muito valioso aí, tá bom?
Gratidão. Nós que agradecemos, Daniel. É a parceria aqui com o escritório, né? Esse tema, conversando com a Juliane, foi um tema. A gente já tinha a ideia de falar sobre isso, mas agora a gente está recebendo dúvidas sobre multas por não lançar. Então, a gente, até, Givaldo, não é nem lançamento errado, é o não lançamento, porque as empresas estão esquecendo que quando finaliza o processo trabalhista tem que lançar, tem que fazer esse lançamento. E é um controle que agora a gente vai ter para sempre aí, né? Esse cruzamento de informações que a Gisele falou cada vez está maior. Exatamente, e todos os empresários, né, precisam estar atentos, né, se atualizando, e cada dia que se passa o desafio se torna maior, né? Mas estamos aqui para superá-los, não é verdade? Então, só agradecer mesmo, desejar sucesso aí a toda a rede, e precisar de qualquer apoio aí, acione nós, estaremos à disposição aí para o que for necessário, né? Exatamente, Daniel. Bom, pessoal, acho que ficamos então por aqui. Agradecer mais uma vez, doutora Marcela, Givaldo, muito obrigada, e agradecer a todos que participaram, e na dúvida, ficamos também à disposição aqui para alguns esclarecimentos posteriores.